do livro 2080, autor Robson Pinheiro, pelos espíritos de Júlio Verne e Edgar Cayce. Júlio Verne foi conhecido mundialmente por ser um escritor de ficção científica, o qual escreveu livros famosos: A Volta ao Mundo em 80 Dias, o ano foi de 1872, Viagem ao Centro da Terra, que foi o mais famoso livro dele, publicado em 1864. E Edgar Cayce era chamado de o profeta adormecido, que nasceu nos Estados Unidos em 1877. Agora vamos fazer a narrativa do prefácio do livro 2080. Este livro é uma ficção, isso mesmo, apesar de darem nomes diferentes, tentarem definir literalmente o conteúdo, ainda assim afirmo que é uma ficção espiritual. Assim consideramos nós, os autores dessa dimensão, Edgar Cayce e eu, Júlio Verne, a quem ele convidou para transformar suas palavras numa história, num romance, numa espécie de novela, dando-me grande liberdade. Em muitos momentos, valei-me da ajuda de outra consciência extrafísica, Ângelo Inácio, no que tange à atualidade do vocabulário utilizado. Isso não significa que, em âmbito cósmico, eu abra mão de minha maneira de ser, de crer e de ver a vida, maneira essa que difere daquela adotada por outros autores espirituais que usam do mesmo instrumento psíquico por meio do qual ora me exprimo. Com efeito, assim é nesta dimensão. Somos seres únicos, diferentes e com visões distintas a respeito da vida e de certas ocorrências. Por isso, a despeito de incomodar até mesmo o editor, continuo a ter minha própria versão e visão dos fatos e da história humana. Talvez porque eu a veja sob outro prisma, outro ângulo. Quaisquer que sejam as datas aqui descritas, 2080, 2000, 3000, 2057 e 2019, são apenas referências, pois não pretendemos de forma alguma fazer profecias, estabelecer datas e previsões conforme o gosto de algumas pessoas que tentam fixar prazo para os eventos tradicionalmente definidos como escatológicos. Poderia não haver menção a qualquer data, porém, para o leitor, se tornaria deveras difícil a localização na linha do tempo dos acontecimentos e dos desdobramentos aqui narrados. Pretendemos, os autores espirituais, tão somente imaginar uma projeção de determinadas realidades terrestres com suas devidas consequências, caso a humanidade não modifique suas atitudes e a rota que tem trilhado. Mais uma vez afirmo, as datas foram escolhidas aleatoriamente e não encerram nenhum sentido especial, tampouco representam prazos pré-estabelecidos. Esperamos que os leitores compreendam o que interessa nessa obra é a mensagem inarticulada por trás dos acontecimentos narrados, os quais devem ser tomados como figuras de linguagem. Embora não sejam fortes as alegorias apresentadas, lançamos mão de tais enredos exclusivamente para dar o tom de urgência necessário à mensagem de renovação do planeta e das atitudes dos humanos da Terra, conforme desejamos transmitir. Dessa forma, nessa obra de ficção espiritual, histórica e escatológica, a qual designaremos como futuro alternativo, não nos preocupamos em apresentar os fatos em sequência necessariamente verossímil, nem
nos restringimos a termos as expressões de pseudo-verdades científicas deste século. Entendemos que essas verdades, grande parte delas, aliás, modificam-se totalmente após, no máximo, 10 anos desde a sua apologia por parte dos sábios deste mundo. Em apenas alguns anos, a compreensão de certas leis físicas ditas imutáveis cairá por terra, pois que se mostrarão completamente mutáveis no âmbito da relatividade da vida planetária. Tais mudanças porão em xeque princípios tomados como verdades absolutas pelo homem dos tempos atuais. Portanto, tão somente antecipamos alguns aspectos que serão em breve revistos pelos cientistas de vossa dimensão. Definindo esse livro como um texto de ficção, ficamos mais à vontade para as nossas ilações nas páginas que se seguem. Por exemplo, para falar de coisas e fatos que a ciência atual ainda não descortina e até vão de encontro a determinados postulados vigentes na atualidade. Um ou outro aspecto pode mesmo estar em oposição a certas leis da física assim hoje consideradas, ou ainda chocar-se com a descoberta da ciência humana desta época. Arrogando-nos a devida liberdade de expressão no âmbito de uma obra ficcional, pedimos ao leitor para considerar que a partir de dado momento da história humana, muita coisa poderá ser diferente do conhecido nos idos de 2017, quando escrevo esse prefácio. Numa história que se passa num futuro mais ou menos distante, pode-se muito bem conceber que determinados ritos da Igreja Católica tenham se modificado diante de uma realidade histórica nova e de eventuais transformações sociais. De modo análogo, a descoberta de partículas quânticas no espaço profundo poderia refazer a teoria do vácuo espacional total, alterando o conceito de vácuo e de outras realidades da narrativa científica contemporânea. Talvez futuramente seja possível imaginar o ser humano influenciando a ambiência do orbe a ponto de torná-lo quase inabitável. Ademais, possivelmente se desabrocharão ou se desenvolverão em novos humanos com o passar dos anos. Habilidades psíquicas hoje tidas como próprias de obras de ficção por quem não as conhece ou nem sequer as admite. Tudo isso no futuro que poderá se dar dentro de 100 anos ou, quem sabe, um pouco mais de uma década. Talvez se possa descerrar a compreensão de que a mediunidade de hoje consiste apenas em um estágio de desabrochar das possibilidades evolutivas, as quais ainda agora o homem está longe de saber para onde o conduzirão. Deixo polvilhados ao longo deste texto elementos que por ora soam inconcebíveis, no entanto, serão matéria para futuros escritos. Entre eles, a hipótese da abertura de pequenos buracos negros como consequência do mau funcionamento de outro colisor de hadrons ou partículas, além daquele que é oficialmente reconhecido pelos cientistas da atualidade. Este próximo a Genebra, na Suíça, o qual tem sido secreta e clandestinamente testado por determinada nação nos dias que ocorrem. Sendo assim, ainda que estas palavras grafadas por via psíquica possam suscitar a identificação de fatores e nuances diversos em pleno curso na realidade contemporânea objetiva, sentimos-nos à vontade para classificar como obra de ficção este esforço conjunto. Nosso intuito não é fazer literatura, nem nos ater a verdades científicas do período em que escrevemos,
Muito além disso, visamos alertar aqueles a quem quer que possam chegar as palavras desse livro. Resta-nos, uma vez esclarecido o nosso objetivo e o caráter ficcional dessa obra, indagar: que nos reserva o futuro? Se o governo espiritual ou oculto do planeta permanece totalmente senhor dos acontecimentos, será que é dada ao homem terrestre a chance de destruir o mundo onde vive? Se falharem os processos educativos destinados aos habitantes da Terra, qual será o fator reeducativo que entrará em cena? Uma vez que cada mundo do espaço presumivelmente conta com orientadores evolutivos próprios ou governo espiritual, por que razão permitiriam que determinados planetas fossem destruídos e sua população transferida? Porventura, tais orbes não estavam sob os auspícios da administração oculta cósmica? Que alternativa haverá diante do futuro que ora construímos? São questões como essas, de ordem metafísica, porém repletas de consequências materiais e sociais, que suscitam a trama a ser conhecida nas próximas páginas. Facultamos ao leitor a decisão de escolher o fim desta história. Então, em vez de a encerrarmos com um ponto final, deixamos reticências para que a complete. Dito isso, desejamos muito proveito à leitura. Júlio Verne e Edgar Cayce, Granada, 10 de janeiro de 2017.